Ah, eu achei que estava. Obrigada, Cis. Não. Então, Jesus estava orando em certo lugar, aí ele volta dessa oração, e aí os discípulos perguntam: você pode ensinar a gente a orar? Não é que Jesus fez um curso de oração, ele estava mostrando a importância da oração com as atitudes dele. E eu tenho para mim que não é possível que a gente consiga incendiar o coração de alguém para orar. Essa pessoa precisa ter interesse de orar. E aí, com o interesse de orar, Deus ensina essa pessoa a orar. Sabe aquela capacitação que vem do alto? Por causa do nosso interesse? Se você não tem interesse em orar, Deus não vai te ensinar a orar. Aqui Jesus, ele estava demonstrando com as suas ações. Ele não falou para o pessoal, vocês têm que orar. Vem aqui que eu vou ensinar a orar. Não. O interesse veio dos discípulos. Assim também temos que ser nós. Temos que ter interesse em orar, para que a gente aprenda a orar. E aí, essa oração é curtinha, é mais curtinha do que Mateus 6. Lucas apresenta uma oração mais resumida. Mas até o versículo 13, Lucas vai falar sobre oração. E aí ele fala sobre o reino, santificado seja o teu nome, nos perdoa, dá-nos o que nós precisamos e não nos deixe cair em tentação. É uma oração resumida. E aí ele faz uma parábola, que é do amigo que recebeu um convidado em casa e vai pedir para o vizinho dele pão. Então, é como se eu fizesse uma oração intercessória para Deus, isso tudo é uma parábola para falar de coisas espirituais, e eu fizesse uma intercessão para Deus de alguém que está necessitado, me pede ajuda, e eu estou intercedendo para Deus. E esse amigo, então, ele coloca a parábola num nível natural, as casas na Palestina eram bem grudadinhas uma na outra, bem pertinho, era normalmente de um cômodo só, às vezes tinha cortina, eles punham esteiras no chão e todo mundo dormia no chão. Era assim que era na época. É diferente de hoje. Então, vamos supor que estava eu, meus filhos dormindo, meu marido, e alguém batesse na porta. Se eu fosse levantar, eu acordava todo mundo. Se eu fosse mexer na cozinha, acordava todo mundo. E aí esse amigo fala: eu não posso levantar, eu vou acordar todo mundo aqui. Então, de maneira da natureza humana, esse amigo não ia ajudar. Mas porque o outro ficava batendo, batendo, e era meia-noite, e ele precisava dormir depois, ele falou: tá bom, eu vou lá e vou pegar o pão, vou dar para esse meu amigo. Isso seria da natureza humana, seria o natural que poderia acontecer. Aí Jesus fala: mas vamos lá para o espiritual. Para quem é o meu pai? Quem são vocês de verdade? Vocês são filhos amados. Vocês não são só um amigo que importuna no meio da noite o pai ou um outro amigo, mas vocês são filhos que pedem coisas para o Pai. Olha quem nós somos. A nossa identidade é maravilhosa em Cristo. E aí ele fala: busquem, peraí, peçam e receberão, busque e acharão, batam e a porta vai se abrir. Ele está falando o seguinte: olha, meus discípulos, eu estou ensinando vocês a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso tem algumas características. Na oração do Pai Nosso, ele fala que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, quando você pede segundo a tua comunhão com esse Pai. Você não vai pedir algo que não seja bom para você, não seja espiritual, que não te leve a mais ter mais comunhão com Deus. Não é qualquer coisa que você pode pedir. É uma coisa que veio o reino de Deus. Por isso que a gente, com relação a igrejas que são da prosperidade, que você tem que ter tudo, que você tem que ter sucesso em tudo, a gente fala, não é bíblico isso aí. O que é bíblico?
peça aquilo que está de acordo com o reino de Deus, que pode sim suprir as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. E aí, quando você pede, você busca. Por exemplo, eu estou pedindo para Deus que eu quero aprender a palavra de Deus. Como que você vai buscar? Começa a ler a Bíblia, começa a escutar a pregação. Você tem que buscar. Busque e achareis. Depois ele fala, batam e a porta vai se abrir. Você lembra da parábola aqui, que o outro ia bater na porta? Aqui ele está dando uma certeza, que se você bater na porta do teu pai, ele vai abrir. E aí Jesus conclui, quem é o pai? Um pai natural, tá bom? O pai natural, ele não vai dar aquilo que a gente precisa? Será que ele vai dar um escorpião de vez de dar um ovo? O filho pede, pai, eu tô com uma vontade de comer ovo cozido. O pai vai dar, não, vou dar um escorpião para meu filho. Na natureza humana, já não vai acontecer isso. Quem dirá o pai, que é bom, perfeito, que nos criou, ele vai dar muito mais para nós. Então, esses versículos sobre oração, eles nos incentivam, em primeiro lugar, a buscar aquilo que vem do reino de Deus, a ter comunhão com o Senhor. Em terceiro lugar, a ter perseverança na oração. Vai dar certo. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu vou orar até Deus fazer, porque eu sei que Deus vai fazer. Porque está de acordo com a vontade dele. Eu conheço a vontade dele, porque eu conheço as escrituras. E aí a gente é conhecido no reino dos céus, né? Tanto nos céus como para aqueles que são inimigos de Deus, como aquela pessoa que é insistente. E o inimigo vai olhar para nós e vai falar assim, peraí, essa daí não adianta. Porque ela ora, ela crê, ela vai, ela não desiste e ela busca. E é assim que a gente tem que ser conhecidos. Pessoas que perseveram em oração. Amém? Ok? Então, agora deixa eu não sei como que faz para tirar. Como que faz para o pessoal não desmutar aqui? Eu não sei. Gente, quem que pode ler agora? Clica aí para poder ler. Vamos ler agora do 14 ao 22. Se tiver pergunta, dúvida, pode perguntar também. Só fazer assim, ó. Tá bom? Quem pode ler para mim do 14 ao 22? Eu leio. Pode ir? Pode. Jesus e Beelzebub. Certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam, mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebub, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal vindo do céu. Mas Jesus, sabendo o que passava pela mente deles, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividindo contra si mesmo, como o reino subsistirá? Isso porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beelzebub. E se eu expulso os demônios por Beelzebub, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso mesmo serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando um valente, bem armado, guarda sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-os, tira-lhes a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem é comigo não ajunta e espalha. Tá bom. Glória a Deus, né? Amém. E aí, Jesus, uma das coisas fortes do ministério de Jesus era a expulsão de demônios, era a libertação de pessoas. E aí ele fala com algumas pessoas que julgavam ele, que ele expulsava pelo poder de Beelzebub. Quem é Beelzebub? Beelzebub é um deus egípcio, né? Um dos deuses, o deus das moscas,
e seria um demônio, né? Um demônio. E ele fala, mas como vocês estão falando que eu expulso através do poder de Satanás? Vocês também expulsam, né? Pelo poder de Deus, então vocês estão expulsando pelo poder de Satanás? Ele dá esse exemplo para eles. E ele fala, mas como eu vou fazer isso? Um reino dividido contra si mesmo não prospera. Uma casa dividida não prospera. Como se eu sou deles, como que eu expulso eles? Isso não faz sentido nenhum. E aí ele fala que se ele está expulsando pelo poder de Deus, então o reino do céu chegou até eles. Eles tinham que ver essa realidade. E ele fala algo que é uma lei espiritual. E ele está falando que quando ele veio para a Terra, ele fez isso. Que existia um valente que detinha a alma do ser humano, a alma daqueles que Jesus libertava. Então, Satanás era como se fosse um valente que detinha aquela alma. E aí ele, Jesus, é o mais valente que tirava a força de Satanás daquela pessoa. A pessoa ficava liberta porque Jesus conseguia deixar, como é que fala? Sem força Satanás, manietado, né? Que fala, preso. E aí ele conseguia libertar aquela pessoa. Isso aqui é o que acontece com alguém que vem para Jesus. A pessoa é liberta, aquela força, aquele poder que Satanás tinha na pessoa, ela não tem mais. Ele não tem mais. E tira suas armas e leva embora seus despojos, os seus pertences. Ok? E então, quem não está comigo, opõe-se a mim. Esses homens estavam se opondo a Jesus. E uma coisa que acontece é que quando você fala de alguém que está cheio de Espírito Santo e fala que essa pessoa está endemoniada, você está fazendo um pecado contra o Espírito Santo, que é um pecado imperdoável. Eu já estudei sobre essa palavra, que uma maneira de pecado imperdoável é aquele tipo de pecado que é contra o Espírito Santo. É uma pessoa que não se arrepende dos seus pecados nunca, e ela não tem perdão de Deus por conta disso. Então, alguém que olha para Jesus e vê ele como um endemoniado, uma coisa muito grave, né? Vamos ler do 24 agora ao 26, só 2 versículos. Quem pode ler para mim? Se tiver pergunta, por favor, pergunta, não ficar com dúvida. Eu tenho. Leio. Peraí, eu tenho uma dúvida. Pergunta. Dri, então Jesus consegue prender o Satanás. E aí, quando a gente expulsa o demônio, ele ficaria preso? Para onde ele iria, tipo, ao pé da letra? Então, assim, tem algumas dicas, mas não tem uma coisa muito específica que clareie, assim, porque Deus é soberano, ele faz como ele quer. Tem alguns versículos que né, a gente leu em, não sei qual que foi, Lucas 4, que é o mesmo que Marcos 5, que quando Jesus expulsa os demônios do Gadareno, ele expulsa para o abismo. Então, isso é uma expressão bíblica, expulsar para um lugar, né, que é isolado. Também se crê em Isaías, fala sobre demônios em deserto, lugar ermo, lugar isolado. Então, assim, como é um ser espiritual, Bia, não é um local físico, muitas vezes, é um local espiritual. Quando Jesus fala que a gente está sentado nas regiões celestiais acima de todas as potestades, então é uma região espiritual. Também fala que o demônio tá da potestade do ar. Também é uma coisa como se fosse em toda parte, né? Então, tem vários lugares. Então, tem vários lugares espirituais. Onde, então, pode ser preso, amarrado, e não volte mais. Jesus deu uma ordem para um momento da Bíblia, eu não lembro agora onde é, que ele fala,
eu te expulso e não volte mais para cá, que é para um menino que era mudo e surdo. Então, assim, são leis espirituais que a gente não entende muito, né? Não dá para ter certeza. Não sei se o Paulo gostaria de comentar, Paulo. Pode falar. Gostaria de comentar, sim, acrescentar aqui no que você está falando, é o seguinte, mas só quem tem o poder para ordenar um demônio que ele vai para o abismo, ou amarrar um inimigo e falar que ele não volte mais, é Jesus Cristo. Nós temos o poder para expulsar demônios. A Bíblia fala que ele nos deu poder para expulsar demônios. Mais para frente um pouquinho aqui nós vamos ler que quando é expulso o demônio de alguém, esse demônio ele fica vagando por lugares áridos, né, procurando outra casa, né, e se ele não encontrar nem outra casa, que quer dizer que outra pessoa para ele tomar posse da vida dessa pessoa, e essa pessoa que de quem foi expulso o demônio, ela não manter a casa cheia com o Espírito Santo, o espírito volta e ainda traz 7 piores, que provavelmente ele cá está vagando por aí. Entendeu? Então, quando o demônio é expulso, a gente expulsa. Agora, quem dá ordem para ele ir para o abismo, ou quem pode amarrar, é só o... Quer dizer que outra pessoa, para ele tomar posse da vida dessa pessoa e essa pessoa. Então, a gente tem que... Porque a gente vê pessoas, eu amarro de inimigo, eu amordaço, Não. A gente tem expulsa o demônio, entendeu? Porque se a gente tivesse esse poder de amarrar, de amordaçar, de mandar para o abismo, né? Se nós tivéssemos esse poder, quando nós expulsamos o demônio de alguém, essa pessoa estaria livre, né? Então, nós temos que ter esse conhecimento, né? A gente vê muito hoje no Evangelho aí as pessoas falando, mas isso é doutrina, é tradição de algumas igrejas que começaram com esse linguajar, mas só quem tem o poder de mandar o inimigo para o abismo é Jesus Cristo. Amém? Amém. Porque a gente só nos deu a autoridade de expulsar. Aí a gente faz o nome dele e aí a gente confia para ele fazer o que ele bem entender, né? Isso. Aí. Beleza, obrigada. Muito bom. Vamos ler então do 24 ao 26? Sim. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando e habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Deu para entender aí? O Paulo já comentou, Paulo né? acabou de falar, né? Isso. Nós temos que nos Paulo encher do Espírito, né? E é uma maneira maravilhosa o discipulado, isso que a gente está fazendo, de encher do Espírito, porque o Espírito Santo tem uma comunicação com a gente, ele se comunica através da palavra de Deus. Se você não está cheio da palavra, ele não tem como se comunicar com você. A palavra é a linguagem do céu, né? A palavra, quando você entende, você tem como mudar suas atitudes, mudar os seus pensamentos, mudar suas emoções, porque você entende como você é vista, a sua identidade, quem é teu pai, como orar, como buscar, como lutar, né? Batalhas espirituais, isso tudo você tem discernimento das coisas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que Jesus usa uma metáfora sobre luz, tá bom? Vamos ler agora o 27 ao 28, 2 versículos. Tá fácil, hein? Só 2. Posso ler? Legal. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu:
Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Glória a Deus. Aí ela estava fazendo elogio, né, para Maria e para ele. E ele fala, bom, feliz, é muito bom. Só que feliz mesmo é a pessoa que ouve o que eu estou falando e pratica essa palavra. É um ensinamento que sempre Jesus está falando, sempre Jesus está falando. Que é a prática da palavra, não é só ouvir. E não é a aparência, né? O que tem no nosso coração. Então, vamos ler agora do 29 ao 32. Eu leio. Tá me ouvindo? Tô. Quando a multidão se ajuntou em volta de Jesus, ele começou a falar e disse o seguinte: como as pessoas de hoje são más. Pedem um milagre como sinal de aprovação de Deus, mas nenhum sinal lhes será dado, a não ser o milagre de Jonas. Assim como o profeta Jonas foi um sinal para os moradores da cidade de Nínive, assim também o Filho do Homem será um sinal para a gente de hoje. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, porque quando ouviram a mensagem de Jonas, eles se arrependeram dos seus pecados. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. Lindo. Gente, essa passagem eu gosto demais. E eu acho que hoje eu compreendi um pouco melhor ela. Jesus, ele estava conversando e falando e pregando a palavra, já tinha feito vários sinais, mas tinha algumas pessoas que insistiam, dá mais sinais, faz mais sinais. E ele começa a falar, olha, na época de Jonas, ele só precisou pregar para aquela cidade. A cidade era ímpia, a cidade não era de judeus, eles não tinham a lei, o conhecimento da palavra de Deus daquela época, eles não tinham templo, só que bastou Jonas pregar, isso porque Jonas nem estava afim de pregar, pregou a contragosto, sabe? Aquela pessoa, arrependam-se, senão o Senhor vai matar vocês. O povo todo se arrependeu, vocês não têm noção, o rei, se vocês puderem ler Jonas, o livro é pequenininho, é muito bom. E aí o rei falou, olha, todo mundo de jejum, porque nós temos que nos arrepender, vamos mudar de vida de verdade. E assim, gente, o povo se arrependeu de verdade. E Jesus pregando a palavra, muito maior que Jonas. Jonas foi um profeta de Deus. Jesus é Deus. E o povo queria sinais. E Jesus estava pregando a palavra. Sabe qual que é o maior sinal para alguém que enxerga, que tem revelação de Deus? Esse aqui, ó. A Bíblia. Jesus está falando. Que é maior sinal que esse? E ele dá um outro sinal, né? Que é da rainha de Sabá, que é quando ela vai visitar Salomão. A rainha de Sabá, ela morava muito longe. Acho que é no norte da Arábia, não sei agora, não lembro, mas era longe da onde Salomão estava, que era na Palestina, em Jerusalém. E aí ela escuta falar da sabedoria, e ela vai até Salomão. E ela fica apaixonada pela sabedoria de Salomão. E tá aqui um que é maior do que Salomão. Tem mais sabedoria que Salomão, porque Jesus é a sabedoria de Deus. E olha só, eles não escutavam a sabedoria de Jesus. Uma rainha de Sabá que era ímpia, que não conhecia as leis de Deus, ela teve curiosidade, ela teve sede, fome, para saber a sabedoria de Salomão. Então, ele dá duas comparações e fala, vocês querem sinais, né? Então, é isso. É isso que ele fala. Aqui, eu achei demais isso. Amém?
Amém. Deu para entender aí? Fala. Posso? Pode? É que aqui ele fala de Jonas, né? Ele compara a Jesus com Jonas, na verdade, quando ele fala aqui nenhum sinal dado, exceto o sinal que é de Jonas. Por que o sinal de Jonas? Porque Jonas também permaneceu 3 dias morto e ressuscitou na barriga do peixe e levou a palavra para arrependimento em Nínive. Esse já era um sinal do que Jesus iria fazer. Por isso que Jonas está sendo citado aqui. Entendeu? E só para a gente entender, porque às vezes fica meio esquisito, né? Por que Jonas está aqui? Qual o sinal? E outra coisa, Jesus já estava, perturbado com esse povo, porque pedir sinal, se você ler um pouquinho antes, ele tinha acabado de curar um cego e mudo, né? Porque aqui fala que é mudo, em outro evangelho fala que o cara era cego e mudo. E os caras ainda vêm pedir sinal. Jesus vem expulsando demônios, Jesus vem curando enfermos, e os caras com um sinal. Geração incrédula, não vai ter sinal nenhum, sinal já tiveram. Então era só para entender esse pedacinho aí, tá bom? Ficou muito melhor. Obrigada, amor. Então vamos ler mais um pouco. Do 33 ao 36. Vocês me ouvem? Sim. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a coloca em lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenha cuidado, para que a luz que está em você não sejam trevas. Pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a lamparina quando ilumina você em plena luz. Que lindo. Então aqui ele continua falando para um povo que não ouve, que não vê a luz de Jesus e que tem trevas dentro dele. O problema não é o que Jesus falava, não é o que ele fazia, é como as pessoas viam. O olho da pessoa estava contaminado. Era treva dentro dele. Então o que ele enxergava era algo deturpado de Jesus. Deu para entender? Então uma pessoa, quando ela tem a luz, ela tem luz e ela vê luz. E ela distribui luz para as pessoas. Também é uma tipificação da igreja, que ela tem que iluminar, tipificação de nós, né? Somos, né? Jesus é a luz dos homens. E está escrito que os discípulos são a luz do mundo e sal da terra. Então é o quê? Quando Jesus entra na nossa vida, ele ilumina a gente, ilumina a nossa mente, a gente começa a entender as coisas e também a gente começa a ver as coisas diferentes. E iluminar também a nossa vida e as pessoas que estão à nossa volta. Ok? Amém. Fala, amor. Fala. Eu tô gostando. Olha eu atrasando a aula da pastora aí. Porque é o seguinte, né? Se você pensar, os nossos olhos, né? Aonde que nós colocamos os nossos olhos, né? Se os nossos olhos forem bons, nós vamos colocar os nossos olhos em coisas boas. Porque quando nós olhamos para alguma coisa, esse olhar vem para dentro da nossa mente e nos gera um pensamento. Um pensamento, às vezes, nos gera uma vontade. Uma vontade nos gera uma ação. E essa ação pode nos levar a um pecado. Então, conforme nós olhamos, com o pensamento que nós olhamos para as coisas, né, nós vamos fazer as nossas escolhas. Quando nós estamos com o nosso coração cheio do Senhor Jesus, colocamos nossos olhos de uma maneira diferente, né, nós não vamos deixar entrar pensamentos ruins na nossa mente e vamos ser luz no mundo. Nós vamos ser essa candeia, né, que ele está falando aí. Amém? Era só isso. Desculpa, eu estou cortando a aula da pastora aí. Não, eu adoro. Pode cortar. Muito bom. Vocês não gostam? Não é muito bom? Ótimo. Eu lembrei de uma coisa, na hora que o pastor estava falando, no começo da minha conversão, na Assembleia de Deus, lá em São Caetano, onde eu me converti,
O pastor um dia estava falando o seguinte: o primeiro olhar não é pecado. Eu não entendi aquilo, fui perguntar para ele no final do culto. Ele falou, até com base de como o pastor comentou, você olha para algo. Se você insistir no olhar, aí você está pecando. Porque você está caminhando na rua, está trocando canal de televisão, está vendo alguma coisa, o seu trabalho, o seu olhar vai ver algo, né? É impossível você deixar de ver algo, né? Mas, se você insiste naquele olhar, aí entra bem o que o pastor estava comentando, você vai estar semeando aquilo, gerando algo na sua vida, é o que o Tiago fala lá, a respeito da iniquidade, do pecado que você vai estar gerando, e se você concretiza, então gera morte. Mas é aquilo, olhou, é esquecer, procurar, se é uma tentação, se é algo maligno, você repreender e pedir para que algo de Deus venha na sua mente na hora. Amém? Amém. Amém. Agora, gente, tem bastante texto. Jesus vai se ocupar de quase 20 versículos para falar o que não é bom, para repreender os líderes religiosos da época. Então, nós vamos ler de uma vez só, para tirar algumas conclusões no final, tá bom? Vamos prestar bastante atenção, tem bastante texto, é denso, mas a gente tem 15 minutos, dá para finalizar. Quem pode ler do 37 até o finalzinho, 54? Pode ser? Pode ser a Karina, que ainda não leu. Pode ser, Bia? Pode ir lá, Karina. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que lhe fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavará antes de jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas nosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior não fez também o interior? Dai antes a esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseu, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como os sepulcros que não aparecem, e os homens sobre elas andam, não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando dissesse isso, também nos afrontas a nós? E ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar. E vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós, que edificais o sepulcro dos profetas, e vossos pais o matarão. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles o matarão, e vos edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhe mandarei, e eles matarão uns e perguntarão aos outros:
para que dessa geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde que o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência. Vós mesmo não entrastes e impedistes o que entravam. E disse-lhe ele isto: começarão os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e o fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, a fim de apanharem a sua boca alguma coisa para acusarem. Obrigada, Karina. Muito bom. Gente, Jesus é incrível, né? Porque teve o mestre da lei, mestre, você está falando contra nós? O senhor está nos insultando. Aí Jesus, ai de vocês, mestres da lei, né? Então, assim, Jesus está falando de várias coisas que os religiosos da época estavam preocupados. Eles estavam muito preocupados com a aparência. Onde eles iam sentar, que dízimo que eles iam dar, como eles iam mostrar a religiosidade deles. E Jesus fala uma hora assim, que o problema não é limpar cerimonialmente a mão. Que eles faziam cerimônia para tudo, né? Ritual para tudo. Tinha que lavar a mão, senão contaminava o corpo e tal. E aí Jesus fala, não. É melhor você pegar essa comida do seu prato e dar para quem precisa, que aí vocês vão se limpar. Por que ele fala isso? Porque a verdadeira religiosidade é a ação de amar o outro, de cuidar do outro, que é a história do bom samaritano, que Jesus contou, não foi? E aí ele fala sobre ser sepulcro caiado. O que é um sepulcro? É um lugar onde tem gente morta. É um sepulcro caiado, é um lugar que é bonito por fora, mas por dentro, morte. Então, é isso que Jesus via neles. E a ideia de Jesus não era só ficar contra eles, era chamar eles para o arrependimento. Deus deseja que as pessoas se arrependam. E o que acontecia era que eles tinham um conhecimento de Deus, era um conhecimento humano, na verdade, não era revelação, né? As ações dele eram para mostrar para os outros. Eu vou passar um filme de 3 minutos para vocês agora, do Mário Persona, falando um pouquinho dessa parte, tá bom? Só para a gente aprofundar um pouco. Pode ser? Claro. Então tá. O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Jesus continua reprovando os fariseus que tentam se passar por justos aos olhos dos homens, porém são reprovados aos olhos de Deus. Ele diz, ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas, sem deixar de fazer aquelas. O dízimo fazia parte das ordenanças dadas a Israel, e na época dos evangelhos vigora o judaísmo, não o cristianismo. A igreja só seria criada no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, e é nas epístolas, e não na lei, que nós encontramos instruções para a vida e adoração cristãs. Nas epístolas você encontra a doutrina dada à igreja, o povo celestial de Deus, e nela não há dízimos, e sim ofertas voluntárias. Para o cristão também não há templos, altares, orquestras, dias santos, vestes cerimoniais, alimentos impuros e tantas coisas que a cristandade importou do judaísmo, ignorando a carta aos hebreus que manda os cristãos se apartarem do antigo culto judaico.
Ali diz: temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, ou seja, os participantes do judaísmo. Considerando que Jesus também sofreu fora das portas da cidade, a exortação é para que saiamos até ele, fora do acampamento ou do sistema religioso judaico. Isso está em Hebreus 13, versículos 10 em diante. O dízimo, portanto, era a 10ª parte do que um israelita obtinha como fruto do seu trabalho e oferecia a Deus para a manutenção do templo de Jerusalém, dos sacerdotes, levitas e necessitados. Mas na atual dispensação da igreja não existe um templo cristão e não há sacerdotes ou líderes para serem sustentados, já que todos os salvos por Cristo são igualmente sacerdócio santo. Mas ainda há necessidades e o cristão tem o privilégio de fazer ofertas a Deus para esta finalidade. Porém, o foco do que Jesus está dizendo aqui não está especificamente no dízimo, e sim na má fé dos fariseus, que davam religiosamente o dízimo até das coisas de menor valor, porém desprezavam a justiça e o amor de Deus, vivendo para a satisfação própria. Jesus lhes diz para praticarem as coisas mais importantes sem negligenciar as de menor importância. E ele continua dizendo assim: ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não se veem, por sobre os quais os homens andam sem o saber. A estratégia daqueles homens que gostavam de viver de aparências era tão boa que enganava muitos. Passar por eles era o mesmo que caminhar sobre túmulos camuflados, sem perceber estar pisando em esqueletos ressequidos e sem vida. Mas o pior ainda estava por vir. Aqueles peritos da lei tinham se apoderado da chave do conhecimento. Que chave é essa? Pronto, pessoal, deixa eu tirar daqui. É isso. Gostaram, pessoal? Deu para entender? Bom, né? Sim. Ficou alguma dúvida aí? Não? Deu para entender? Então, quando Jesus vem e ressuscita, e ele entrega o seu corpo por nós, ele faz um novo e vivo caminho para Deus, está escrito. Esse novo e vivo caminho é pelo sacrifício da cruz, por isso que a gente clama por Jesus Cristo, fala a Deus através dele, nós recebemos o perdão dos pecados, né? Então, hoje, a gente é purificado por Jesus através dessa maneira, a gente não precisa mais sacrificar um cordeiro num templo, tal como era na época, por exemplo. E essa religiosidade também era tão aprofundada nas pessoas da época que eles não reconheciam quem era Jesus, que era o próprio Deus falando com eles. E é muito triste isso, né? Que eles achavam que estavam servindo a Deus e não estavam. Posso falar um pouquinho? Pode. Então, essa parte do texto ela é muito interessante, porque aí a gente pode tirar um monte de coisa, né? Que esses fariseus, na verdade, eles eram hipócritas, né? O evangelho todo de Jesus Cristo, o evangelho todo, até as cartas, ele é todo feito no contexto judeu, né? Por isso que se fala muito de coisas ainda da lei, as coisas ainda dos costumes judaicos, e Jesus vem nos mostrando o erro de tudo isso, né? É uma mistura de regras, de doutrinas judaicas misturada com a lei. E isso formou uma religiosidade muito grande que esses caras se achavam, né? E Jesus vem, tipo, vocês estão se achando o quê? Vocês são sepulcro caiado, né? Vocês são um lixo, vocês são, né? E o que Jesus estava querendo falar com isso? Quando um estava andando com o outro e esbarrando no outro, por quê? Porque é o seguinte, o judeu cavava a sua própria cova, porque ninguém podia tocar no morto, ou ele ficava lá apodrecendo. Então, o judeu ele construiu a sua própria cova para ninguém tocar nele, para não ser impuro. Então, Jesus está falando aí com eles, é tudo morto que está vivo aí, é tudo fora, né? Tudo fora da casinha. E aí Jesus vai falando, aí ele já contou esse exemplo que
que eu esqueci o nome dele agora, o cara do Mário vídeo aí. Persona. Mário Persona, que eu acho um cara sensacional em muitas coisas, algumas coisas eu discordo, mas ele é sensacional, e o que ele falou é verdade, entendeu? Então, por isso que na nossa igreja, normalmente, eu não falo em dízimo, eu falo em oferta, porque aquilo que a gente faz com amor para o reino é algo sensacional. Não existe a importância se é 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30%. Eu já falei para vocês que o meu irmão é aberto o testemunho dele, ele dá 20%, porque Deus falou que ele tem que colocar 20%. Fora isso, ele ajuda a reformar a igreja, que não tem nada a ver com a igreja que ele congrega, e Deus colocou no coração dele assim. E ele é abençoado por isso. Então, nós temos que ter esse discernimento. Agora, falar de dízimo, né? Muita gente aprendeu que tem que dar o dízimo e tal. Eu penso em dízimo, a quantidade de 10% hoje, que é falado assim, porque para equiparar a igreja, entendeu? Porque se fala 10%, quem ganha 1.000 dá 10% de 1.000, quem ganha 5 dá 10% de 5. Então, equipara todo mundo na igualdade. Todo mundo está ajudando o reino com 10%. Mas eu não gosto disso, eu não gosto de engessar nada, entendeu? Eu gosto de que o Espírito Santo coloque no nosso coração, porque nós estamos na dispensação da graça, nós não estamos na dispensação da lei, né? E a própria Jesus fala, se você fizer a lei, você tem que cumprir ela toda, né? E ninguém consegue cumprir a lei toda. E esses fariseus, o que eles acabavam? Eles mantinham a ignorância, né? Com esse monte de regra, com esse monte de lei, com esse monte de conversa, eles mantinham a ignorância quanto ao caminho da salvação. E muitas igrejas hoje, né, têm prendido as ovelhas com conversas, com doutrinas, com uma porção de coisas que não podem nem visitar outra igreja, porque eles não vão pegar carrapicho, não podem nem fazer não sei o quê. Por quê? Né? Estão impedindo as pessoas de expandir o reino, estão impedindo o caminho da salvação. Então, nós temos que ter um evangelho puro no nosso coração, nós temos que ter aquilo que Jesus ensinou e procurar, através do Espírito Santo, a revelação de Deus na nossa vida. Amém? Era isso aí só que eu queria complementar. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode ir. Glória a Deus. Obrigada, amor. Foi muito bom. Hoje você está demais, hein, Paulo? Hoje eu tive um pouquinho mais de tempo para voltar a estudar, então a gente consegue relembrar coisas importantes para poder passar para os irmãos. Isso é importante. Acho que é bom lembrar também, Paulo, que o dízimo não está na lei, né? O dízimo não está na lei. Ele foi instituído antes, né? Quando Abraão deu para sacerdote. São duas coisas diferentes, né? Depois ele entra lá na frente instituído, sim, né? Mas o que você está falando, ele nasceu do coração de Abraão. O que você falou é certinho. Perfeito. Então vale muito realmente, como você disse, do nosso sentimento para com Deus. Exatamente. De gratidão, né, por aquilo que Ele faz. Se nós a gente for pagar por aquilo que Ele fez, a gente fica sem um centavo. Se for fazer monetariamente, né, a gente fica sem nada. Né? Pois é. Mas Ele nos dá realmente, vamos ver como 1 Coríntios 9, 6, dá com alegria. Sim. 1 Coríntios, dá com alegria. Né? Então é algo um sentimento de gratidão ao Senhor. Não só adorar a Deus. Sim. Adorar a Deus com os nossos bens é bíblico. Sim. E também tem o princípio, né, da generosidade, quando você dá para as pessoas que necessitam. Isso era bíblico, né, no Velho Testamento, e no Novo ainda é mais ainda focado por Jesus, pelas epístolas, né, pelos apóstolos, de ajudar o próximo, de ajudar quem é da igreja. Então, acho lindo essa parte também. Você dispor dos seus bens por generosidade, por amor. É demais isso. Verdade. É isso. É tão gostoso fazer isso. Muito. Alguma pergunta a mais? Bom, ontem eu comentei, saindo um pouquinho da aula, ontem eu comentei com os irmãos. Ela quer perguntar. Bia, você queria perguntar? Não. Desculpa. De uma família que o marido batia nela, nas crianças. Eu vou pausar, tá, Paulo?